Olá. Aí. Bom dia, pessoal. Hoje é o segundo dia desse nosso Congresso Internacional de Educação Parental. E a gente está muito feliz, eu e a Ivana, a gente estava fazendo balanço hoje de como foi o dia 1 e de todos os feedbacks e todos os retornos que nós recebemos, tanto aqui do pessoal presencial quanto do pessoal que está em casa assistindo online. Inclusive, a gente está super feliz por esse engajamento online que nós tivemos ontem. Realmente, as pessoas de casa fizeram toda a diferença. Isso eu quero deixar aqui expresso, que vocês estão fazendo a diferença também nesse congresso, dando apoio, postando nas redes sociais, fazendo esse movimento crescer e ser visto do jeito que ele merece. Então, meu muito obrigada para você que está aí de casa assistindo também e nos ajudando a incorporar aqui e a segurar essa energia que está super bacana. E hoje a gente está aqui no dia 2. E quero dizer que a gente vem nessa construção de trazer para vocês vários elementos da educação parental para que cada um, ao seu jeito, né, na sua profissão, consiga ter elementos para repensar e pensar o que fazer em 2021, daqui para frente, até a gente se encontrar de novo com absoluta certeza. A nossa ideia, o nosso objetivo para este congresso é a gente trazer esse despertar para a profissão do educador parental, trazer um debate onde a gente conseguiu ver ontem várias opiniões, mas que todas elas vão trilhando esse caminho da educação parental e daquilo que nós, enquanto profissionais, temos que atentar, temos que cuidar, temos que olhar com muito zelo e com muita ética. E hoje a gente vai continuar dentro dessa construção, trazendo novos elementos e novas formas de tratar a parentalidade. E quando a gente pensou nos palestrantes, nos assuntos, veio muito claro para mim a comunicação não violenta, que é um tema que eu sempre gostei muito. Fiz a formação em 2018 com o Sven, de formação de comunicação não violenta. E o primeiro nome que me veio à cabeça foi o dele. Liguei para ele e falei, olha, quero trazer a comunicação não violenta para o nicho parental. E aí ele falou para mim, olha, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas eu conheço um casal, que é o melhor casal que eu conheço, para falar de comunicação não violenta para vocês. E não os conhecia, a gente teve a grata surpresa de... Assim, a gente se conhecia online, a gente está se conhecendo aqui hoje, mas a Rayala e o Rodrigo aceitaram super gentilmente e também acreditando nessa causa, em tudo que a gente está trazendo. E estão aqui hoje para falar, para traduzir a comunicação não violenta para as famílias. Então, como a gente pode usar esse conceito tão poderoso para poder transformar famílias? Porque quando eu conheci a comunicação não violenta, é muito interessante isso, eu comecei a perceber que eu tinha uma comunicação não violenta, uma comunicação violenta comigo. E olha que louco. Então, a gente vai falar a respeito disso. Então, muito obrigada, Rayala e Rodrigo. Gente, o Rodrigo, ó, vocês estavam falando aí, né, da presença masculina, está aí. E brilhem. E muito obrigada por estarem aqui. Agora é com vocês. Muito obrigado, Jaqueline. Muito obrigado, Ivana. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Bom, agradeço todas as palavras que foram introduzidas aqui, mas sinto um certo peso dessa responsabilidade de ser... não acho que somos um casal tão exemplar assim, temos tantas dificuldades como qualquer outro, mas vamos compartilhar aqui várias coisas que têm nos ajudado nessa parentalidade. Aliás, eu já começo abrindo meu coração aqui com vocês, me vulnerabilizando e dizendo que eu estou com um baita frio na barriga de estar aqui hoje. E esse frio na barriga não tem nada a ver com o meu modelito aqui, que eu estou com um pé de sapato e outro de chinelo por causa de uma unha encravada que eu não consegui pôr sapato. Nem é por isso, e tampouco é pelo fato de estar num palco, porque, de certa forma, isso faz parte da minha rotina. E para explicar de onde vem esse frio na barriga,
eu vou compartilhar uma breve conversa que eu tive com um amigo essa semana passada. Eu estava conversando com ele e eu disse para ele que eu estava muito nervoso na preparação de uma palestra para um evento. E ele se surpreendeu muito, ele falou assim, como assim, Rodrigo? Você tenso por causa de uma palestra, né? Ele falou, nossa, eu me admiro tanto você, me surpreendo cada vez que eu te ligo. Você está num país diferente, num continente diferente, dando workshop aqui e ali, de vários temas, e parece que você está tão tranquilo sempre. Eu falei, olha, realmente, eu não estou tranquilo sempre, mas eu reconheço que eu faço isso. Ele falou, nossa, mas que palestra é essa que você vai dar então, que você está tão tenso assim? Eu falei, pois é, acho que é o tema e o local e o público, né? Ele falou, nossa, estou curioso, o que que é? Aí eu falei, um congresso de parentalidade. Aí ele falou, mas qual o problema? Aí eu falei, mas eu nunca estudei esse tema a fundo, né? Não sou especialista no assunto, vou falar sobre isso, né? Quem sou eu? Que lugar de fala eu tenho para compartilhar sobre educação parental? Aí ele se surpreendeu de novo, o que me surpreendeu, eu falei, mas o que foi? Ele falou, você é pai de 2 meninas. Quando vocês engravidaram, você foi lá todo engajado, fez aquelas rodas de diálogo de pais, né, fez curso de parto, você foi quase que o dolo da sua esposa, ajudou você recebeu as suas 2 filhas em vez da médica, fizeram um parto humanizado na banheira, você que lá cuidou da sua esposa, fez massagem, fez aquilo, né, nesses 6 e 8 anos que tem as suas filhas, você tem se dedicado tão bem a esse papel de pai, né, eu admiro tanto, né, a Raila viajou para a Índia ano passado, ficou 50 dias fora, você ficou com elas o tempo todo como pai, levou elas para um retiro daqui e dali, tenta aplicar as coisas que você aprende de desenvolvimento humano com elas. E eu ouvi tudo aquilo, eu falei assim, nossa, ele está falando de mim? Mas foi muito bom ter ouvido aquilo, porque eu me dei conta assim, que embora eu não estude parentalidade do ponto de vista formal, né, eu aplico na minha vida de pai, nesses últimos 8 anos, que a gente tem 2 filhas lindas, a Sara de 8 e a Sofia de 6. Então eu falei, não, tudo bem. Né? Deste lugar de fala eu me sinto mais à vontade, então obrigado por ter compartilhado isso comigo, eu falei para ele. Né? Então, só para trazer um pouquinho aqui de que lugar de fala é esse, eu, embora seja engenheiro de formação, fui executivo em organizações multinacionais americanas, há 10 anos atrás, eu descobri uma paixão por desenvolvimento humano, depois de fazer uma especialização em psicossíntese, que mudou a minha vida. Eu comecei a aprofundar no meu propósito de vida, quem sou eu, e fui descascando a cebola aqui, fui vendo qual que era a minha real essência, e eu vi que eu sou um grande entusiasta por desenvolvimento humano. E acontece que as nossas filhas são seres humanos, então eu falei, opa, já que eu adoro desenvolvimento humano, vou, de alguma forma, trazer isso para a minha parentalidade. E um dos temas que eu mais gosto de trabalhar é justamente a comunicação não violenta. Eu escutei aqui ontem algumas mulheres mencionarem, como é que é esse desafio de tentar atrair um marido e tal. No nosso caso foi um pouco contrário. Eu conheci, embora ela seja psicóloga e eu engenheiro, quando eu fiz essa transição de carreira, eu mergulhei de cabeça em tudo que era relacionado ao desenvolvimento humano, inclusive a comunicação não violenta, e eu ficava ali torcendo, tomara que ela se interesse por esse tema um dia, para a gente poder aplicar junto. Mas em nenhum momento fiquei lá alfinetando, ela estava nos processos delas, enfim, do pós-parto, etc. Mas, felizmente, a gente entrou nessa jornada e hoje a gente faz muitos trabalhos juntos. Mas eu sabia que tinha muito potencial, afinal, a gente se conheceu num congresso de psicologia transpessoal, então já estava ali meio pronto. Enfim, então, é isso que a gente gostaria de compartilhar com vocês, esse tema que a gente tanto gosta, a comunicação não violenta, sendo aplicado na parentalidade. Então, agora eu vou deixar um pouco a Raila se apresentar e introduzir o tema para nós. Eu também estou com frio na barriga, porque também primeira vez que a gente fala para esse público, então eu tenho certeza que na teoria vocês sabem bem mais que a gente. Estou descobrindo aqui que educador parental é uma profissão, eu mesma não sabia, me via só como mãe e psicóloga, mas nem conhecia esse termo educador parental. Mas fiquei tranquila de aceitar por conhecer um tantinho da comunicação não violenta, porque também é algo bem profundo. A gente está nessa jornada, acho que há quase 8 anos, e a gente hoje, com o Sven e a Carol, na Diálogos Corajosos, a gente trabalha com comunicação não violenta o dia inteiro, dá cursos, oficinas, palestras. Então, eu falei, para falar de comunicação não violenta, eu me sinto mais tranquila, porque, como mãe, eu me vejo super aprendiz ainda. Todo dia a gente conversa do que dá para fazer melhor, então eu estou aproveitando aqui e aprendendo bastante também para a gente levar lá para trabalhar tudo isso com as nossas filhas. Mas talvez a única coisa que
que vale a dizer de mim como mãe, que eu já fui me identificando em outras falas aí, é que eu era daquelas que dizia, eu não vou casar nem ter filho. Nem, isso é muito complicado, é muito mais fácil trabalhar. E era o que eu estava fazendo. Eu trabalhava, estava me achando super bem-sucedida, trabalhava no mundo corporativo também, era gerente de RH numa empresa, feliz da vida, morando sozinha, achando a vida super fácil, mas aí conhece, né, determinada pessoa e, no susto, a gente engravidou. Então, não foi aquela gravidez sonhada, planejada, foi aquela de como pode alguém que estudou, que sabia como faz filho, fazer sem querer, né? Foi assim que chegou a Sara. E aí virou a minha vida de perna para o ar, porque eu não imaginava encaixar aquela vida que eu tinha com uma maternidade. Mas não bastando, 1 ano e 1 mês depois da Sara chegar, eu ainda tentando entender em que planeta eu estava, a gente engravidou da Sofia, sem querer de novo. Sem querer, querendo, né? Pior que sou psicóloga, não dá nem para falar que é sem querer totalmente. Tinha muita coisa aí. E aí, quando chegou a Sofia, e a Sara tinha 1 ano e 10 meses, então 2 bebês dentro de casa, aí que virou aquele caos mesmo, né, que eu me identifiquei já com falas que tiveram aqui de, nossa, onde que eu estou, o que aconteceu com a minha vida? E aí, de fato, o tema maternidade passou a ter uma importância tão grande, tão grande, que a hora que eu voltei de licença maternidade da Sofia, aí a Sara, que era a maiorzinha, que já tinha 2 anos, sentiu muito a minha volta, porque eu voltei já naquele ritmo de empresa aceleradíssima, eu fiquei 2 dias sem ver as meninas, por conta de trabalho das 7 às 7. E aí falei, não dá, não vai dar para conciliar meu trabalho com a maternidade. E então eu decidi largar meu trabalho, chorando até hoje, dá um nó na minha garganta quando eu falo isso, porque eu amava o que eu fazia no RH, amava aquela empresa, estava lá há 7 anos e tanto, mas vi que não conciliava a maternidade que eu queria viver com trabalhar 12 horas por dia. E fiz essa escolha de me mergulhar mesmo na maternidade. Então, há 6 anos, a idade da Sofia, eu tenho vivido muito intensamente essa ideia da maternidade, a ideia e a prática, hora estudando, hora praticando, aí hora vem a dúvida, volta lá e estuda. E a comunicação não violenta, dentre outras coisas, a psicossíntese, a meditação, acho que foi um grande fator de equilíbrio, assim, de, nossa, aqui tem um caminho, aqui tem uma possibilidade de viver na prática o que eu anseio de uma maternidade amorosa, cuidadosa, com elas, mas, ao mesmo tempo, comigo, mas que eu não sabia como fazer. Então, a comunicação não violenta tem sido esse caminho, e por isso que a gente quer partilhar aqui com vocês, e tomara que seja útil também. Então, a ideia é falar bem brevemente, assim, da teoria da comunicação não violenta, mas brevemente mesmo, 10 minutinhos, a gente dá um curso introdutório de 2 dias, e a gente sempre fala que é a introdução da introdução, então 10 minutos assim, é só para terem uma ideia de por onde passa a comunicação não violenta, quem não conhece ainda, para logo depois já ter uma parte mais de prática mesmo, e da gente contar como isso está no nosso dia a dia com as meninas. E depois, no final, fiquem à vontade para trazer as perguntas de vocês também. Bom, então, a comunicação não violenta tem esse livro principal aí, esse laranjadinho, que tem ficado há muito tempo entre os mais vendidos, e ela foi criada ou sistematizada por esse psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg. Ele já faleceu em 2015, mas mais ou menos na década de 60, ele, de fato, organizou esse conhecimento da comunicação não violenta. Eu falo organizou porque, né, ele não inventou nada super novo, porque o movimento da não violência já era muito anterior a isso. Aliás, sei lá, desde quando o humano já se pergunta como que a gente pode se relacionar melhor? Como que pode ter menos violência nas relações internas, nas interpessoais, nas relações sistêmicas? Mas acho que o grande mérito, talvez, do Marshall
e com muita base na psicologia, especialmente na psicologia humanista, do Carl Rogers, foi traduzir conceitos filosóficos muito profundos e, às vezes, muito abstratos, em formas muito palpáveis da gente, de fato, colocar isso no dia a dia, né? Então, como que a gente pode viver mais do grande convite da não violência a cada momento, a cada diálogo, a cada relação? E aí ele acabou sistematizando isso no que a gente gosta de apresentar como uma nova forma de olhar para a vida. Porque muita gente, quando escuta comunicação não violenta, logo pensa, então é se comunicar fofo, né? Falar meigo. E não tem nada a ver com isso. A comunicação, depois falada em si, ela vai ser só uma consequência de uma nova forma de eu olhar para a vida, que envolve uma mudança de foco dessa pergunta tão clássica, que a Micaela falou ontem, né? Mas está errado ou está certo? Quem está errado? Quem está certo? O que é o certo, o que é o errado? O que é o bom, o que é o ruim? Esse menino é mau, essa menina é boazinha. Todas essas rotulações baseadas em preconceitos de certo e errado tendem a levar à violência. Porque a cada momento, se, por exemplo, a gente que faz mediação o dia inteiro entre duas crianças, se a minha pergunta for, mas quem está errado, eu vou logo tentar direcionar meu olhar para punir, né? Eu vou encontrar, então, quem está errado e vou punir essa pessoa. E isso não vai trazer harmonia para o sistema, eu punir quem está errado. Então, a grande mudança aqui é eu me perguntar, que parece que a gente combinou com a Micaela e até com a Patrícia, que já vinham falando de necessidades, né? A grande pergunta da comunicação não violenta é: quais são as necessidades de todos os envolvidos numa situação? E aí, de todos, se eu estou falando da relação de uma mãe com filho, de um pai com filho, ou de um educador parental com seu cliente, é realmente quais são as necessidades de todos. Porque se eu olhar só, por exemplo, para a necessidade da minha filha, não, porque a necessidade dela que é importante, há grandes chances de eu me violentar nesse processo. E a gente não quer violência em nenhuma das relações. Mas, se eu também só olhar para as minhas necessidades e o que é bom para mim, há grandes chances de eu não enxergar a necessidade do outro ali, daquela criança, por exemplo, e fazer só o que é bom para mim e aquela criança está violentada e eu nem percebo. Então, o convite é a gente se perguntar quais são as minhas necessidades de um adulto na relação com a criança, com o adolescente, e quais são as necessidades desse outro. E aí, os 3 pilares para implementar essa ideia de olhar para as necessidades é a autenticidade. Então, como eu posso, ao saber de mim, o que eu estou precisando, o que eu estou sentindo, como eu posso expressar isso de uma forma que facilite ao outro me compreender, me enxergar, e que diminua a chance de haver violência nessa expressão. E, no movimento complementar, como eu posso receber o outro, como eu posso ter empatia por aquele outro, como eu posso, de fato, escutar, inclusive, para além do que está sendo dito. E, talvez, aí, a gente acha que, para a paz, talvez o mais importante de todos, a autoempatia. Como eu faço tudo isso dentro de mim, né? O que a Jaque disse, como que eu escuto as minhas vozes aqui dentro, aquela voz que às vezes vem e fala: ai, Raila, sou idiota, olha o que você acabou de fazer com a sua filha. Será que eu dialogo com essa voz? Ou eu falo para ela: cala a boca, você não devia estar aqui? Então, a autoempatia é esse convite da gente olhar para dentro. E aí, 4 palavras-chave na comunicação não violenta. A primeira delas é compreensão. O nosso foco está em compreender o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o outro, não em procurar quem está culpado ou errado. Quando a gente se compreende, isso gera mais confiança. Eu me mostro para você
você se mostre para mim, eu te vejo, você me vê, a gente confia e a gente está mais conectado, porque a gente está se enxergando. A partir daqui, a gente pode buscar soluções, a gente pode fazer combinados, a gente pode, de fato, partir para a ação. Mas a gente não quer chegar na ação sem antes compreender o que cada um dos envolvidos precisa naquela situação para a gente conseguir cuidar de todos. Então, bem resumidamente, essa é a essência. E aí, de uma forma ainda um pouquinho mais detalhada, mas muito breve, a autenticidade ela se desmembra em 4 elementos centrais. A importância da gente, ao se expressar, ao tratar uma situação, começar tendo clareza do que é observável, do que é o fato, o que realmente aconteceu. Então, ao invés de eu vejo, sei lá, uma criança grita com a outra, ao invés de eu logo, criança mal educada, grosseira, ao invés de partir logo para interpretações, rótulos, inferências, espera aí, o que aconteceu? E aí, a partir dessa clareza, eu posso ir para o elemento dos sentimentos. Que sentimentos estão em mim? Que sentimentos tem aqui, agora, entre essas crianças, por exemplo? Essa daqui parece que está bem irritada com aquela outra. E aquela ali parece que agora está com medo, porque aquela gritou com aquela. Então, eu vou olhar essa camada dos sentimentos. Para, então, me perguntar quais são as necessidades envolvidas nessas pessoas aqui. E, por fim, partir para a ação, para fazer um pedido para o outro, para fazer um acordo. A gente vai falar um pouco mais desse tema aqui também, dos acordos com as crianças. E aí, a empatia tem 2 focos principais, que é qual o sentimento do outro. Então, para além de eu entender o que está acontecendo, qual foi o fato, como esse outro está se sentindo e o que esse outro está precisando. Então, aqui tem uma estruturinha bem simplificada. E a autoempatia é usar tudo isso para ganhar clareza do que está acontecendo dentro de mim, substituindo o julgamento por compreensão e possibilidade de escolhas mais conscientes, ao me compreender. Então, em vez de eu me bater, eu me violentar ou me culpar, eu me compreender para eu fazer escolhas mais conscientes numa próxima situação. Mas, para não ficar muito teórico, a gente vai fazer uma simulação de um diálogo possível em qualquer dia a dia com criança. Aqui a gente vai simular que eu sou a nossa filha e ele é o pai da Sara, porque ela, como é maior, já tem 8 anos, ela poderia muito bem fazer esse diálogo aqui, faz, aliás, na prática, só para a gente trazer 3 cenários diferentes de como esse diálogo poderia se dar, para talvez ficar um pouco mais clara essa ideia da autenticidade, da empatia, num diálogo possível na vida real. Isso. E eu só gostaria de dizer que a gente não fez nenhum ensaio de propósito, porque a gente queria deixar o mais espontâneo possível. Não no sentido de, uau, esse cenário tal é o ideal, nada disso, mas para simular espontaneamente. A única coisa que a gente combinou foi o tema, né, para a gente poder pelo menos ter uma noção. Tá? Então, você é a Sara, eu sou o Rodrigo. Então, pai, posso ver televisão? Oi, filha. Posso ver TV? TV? Quando? Agora. Ué, agora? Quarta-feira? Eu quero, é tão bom. Ué, mas não entendi. A gente tem um combinado aqui que a gente só vê de fim de semana. Não entendi por que você está me pedindo agora. Porque eu tô com vontade. Minha amiguinha falou de um programa super legal que eu nunca vi. Nossa. Puxa, você quer ver agora um programa? Deixa. Você tá aí trabalhando mesmo. Nossa. Pausa aqui na conversa, agora eu com meus pensamentos, tá? Minha filha não tá vendo. Ai, não acredito que ela me pediu isso justo agora. A gente tem um combinado que não é pra ver dia de semana. Por que ela me pede? Agora tem que lidar com isso. Mas, puxa, se eu não deixo, eu vou me sentir culpado. Porque, afinal de contas, eu realmente tenho esse trabalho pra fazer. Ai, não acredito. O que eu menos queria agora é que ela me pedisse isso. Se bem que ela podia ter pedido outra coisa. Ela ficar pedindo pra ver TV. Já não gosto dela ficar vendo essas coisas. Mas também, se eu falar não, vou ficar aqui agora trabalhando. Aí eu não vou conseguir nem trabalhar direito. Porque eu vou ficar sentindo culpado. Se eu deixo... Ai, meu Deus. E aí, posso? Você quer ver TV, né?
Ah, tá bom, filha, vai, pode Eba. ver, pode ver. Então tá, obrigada, tá? A Sara, na vida real, ia ficar bem mais empolgada que isso. Ela ia vir me abraçar e falar, papai, você é o melhor papai do mundo. Ainda tô meio tensa, pra ser tão espontânea. Tá, esse foi o cenário 1. Tá, agora volta pro 0, cenário 2. Pai, posso ver TV? TV? Quando? No sábado que vem? Não, agora. Como assim agora? Agora. Ué, não tô entendendo. Tô sem fazer nada, você tá trabalhando. Ué, mas depende de eu trabalhando ou não, a gente tem um combinado aqui. É só ver, só ver televisão de final de semana. Eu nem entendi por que você está me pedindo isso agora. Ah, porque ninguém tá me dando atenção, quero ver TV. Pelo menos é legal, eu gosto. Filha, paciência, isso não é uma justificativa. Se você está precisando de atenção, vem pedir alguma coisa, vai pedir alguma coisa para a mamãe, vai brincar. Não estou entendendo por que você está pedindo isso. Ai, que custa? Filha, é combinado. A gente tem um combinado aqui de não ver TV dia de semana, não ver TV dia de semana. Eu nem sei por que você está perdendo seu tempo falando isso comigo. Credo, que chatice. Você tá chato hoje, hein? Eu não mas gosto mais de você. Não é questão de ser chata, filha. Eu sou seu pai, enquanto eu for seu pai, eu tomo as decisões aqui na casa e eu tô te dizendo que é não. Nossa, tá bom. Ai, me deu até raiva aqui, agora eu senti na pele. Respira, que essa aqui até... Aí, quando a criança cresce, ela parte para violência física, né? Porque vocês percebem o grau de violência, né? Nessa conversa. Pai, posso ver TV? Oi, filha, você quer ver TV? Quando? Agora. Ué, agora? Quarta-feira? Ué, não entendi, tô curioso. Porque a gente tem um combinado aqui que só pode ver de fim de semana. O que fez você pensar em poder ver agora? Ai, que eu já brinquei de um monte de coisa, agora eu já estou entediada e acho legal ver TV. Parece que você está um pouco frustrada de já ter brincado com um monte de coisa e gostaria de uma novidade. É, mais interessante ver TV. Uau, parece que para você TV é uma coisa que te empolga bastante e Aham. tô vendo no seu olhar que você está bem animada com essa Ai, possibilidade. super legal, já até sei o programa que eu vou ver. Ah, tá. Eu vi que até você foi corajosa de me pedir isso, né? Sabendo que a gente tem um combinado, né? Você deve estar bem frustrada mesmo, já entediada com Tô seus até com um brinquedos. pouquinho de medo de você falar que não, porque não Ah, é o é? combinado. Ah, olha que bom que você falou que você está com medo, porque para mim eu acho importante saber como você sente. Eu queria te dizer que, independentemente da decisão que a gente toma aqui, o papai te ama. Então, assim, o que a gente está conversando aqui tem a ver só com a decisão da TV, por favor. Então, você não precisa ter medo de falar as coisas comigo. Para mim é super importante essa transparência. Eu gosto quando você vem falar o que você quer. Então pode. Eu não disse isso ainda. Eu estava só querendo te entender um pouquinho. Tá, então você tá só checar se eu estou entendendo mesmo. Então, você sabe desse combinado que a gente tem. Então não é que você esqueceu dele, é que você estava realmente muito frustrada, entediada com o que estava acontecendo. E aí agora você está querendo um pouco mais de agito, empolgação, ânimo, e a TV te traz isso. Aham. Tá. Então você vai deixar, né? Não, eu estava só querendo te compreender primeiro, Sara. Posso falar um pouco agora como que é isso para mim? Pode. Tá. Independente se é o que você mais queria ouvir ou não, mas eu vou falar como que é pra mim. Vou ser verdadeiro com você, assim como eu gosto que seja comigo. Eu fico aflito com isso, quando você me pede isso, porque, poxa, eu e a mamãe, a gente zela muito pela qualidade dos estímulos que você tem. A gente já leu vários estudos que tela não é uma coisa assim, né, que faça tão bem, principalmente longas horas, por isso que a gente estabeleceu esse combinado. E assim, puxa, e também me dá uma dorzinha falar isso, porque eu vejo a sua cara de alegria pulante aí quando você fala que você quer ver TV, então para mim também é importante o seu bem-estar, né? Mas eu confesso agora, assim, que como eu estou trabalhando, tem um lado meu assim, poxa, eu queria ver você bem e eu não vou ter condições de te dar essa atenção agora. Então eu confesso que o papai fica um pouco dividido aqui também com isso agora. Não tenho clareza de qual a melhor coisa. Ah, e outra coisa que me pega é que, assim, eu zelo muito por esses compromissos. Eu tenho receio também de que se eu deixo agora, como já aconteceu no passado, lembra? Aí você vai falar amanhã, papai, mamãe, pode ver de novo? E aí fica uma coisa meio que me cansa um pouco, ter que toda hora negociar isso. Então, para mim, esse é o... Faz algum sentido para você o que eu estou falando? Faz, mas se você deixar só hoje é quarta, né? Aí eu não vou pedir nem amanhã, nem na sexta, né? Só no final de semana. Aí eu volto para o combinado. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu, sinceramente, nesse momento, a minha maior verdade, assim, eu estou numa boa de deixar. Só que, realmente, agora, acabei de perceber que meu maior receio é que isso vire uma rotina e vocês esqueçam do combinado, porque eu realmente quero que o combinado seja algo importante entre nós. Então, faz o seguinte, eu vou deixar por hoje, e a gente vai fazer isso só 2 episódios, tá? Porque é o tempo que eu preciso para terminar de trabalhar, depois a gente faz alguma coisa juntos.
Agora, se você me pedir amanhã e sexta, aí eu vou repensar nessa decisão, porque aí parece que virou aquilo de novo de quebrar o combinado toda hora. Aí eu não vou gostar muito, a gente volta a falar. Mas, então a gente fala isso hoje e depois só no sábado, tudo bem? Tá bom, combinado. Tá, obrigado. Ai, bem melhor, né? Enfim, a gente nem combinou um teatrinho, porque a ideia não era estereotipar demais, mas era mostrar a postura no primeiro diálogo, no segundo e no terceiro, né? Então, a gente poderia dizer que no primeiro cenário teve pouca autenticidade comigo, né? Ou, em outras palavras, a gente poderia dizer que, se foi para violentar alguém, ele se violentou, porque ele se calou. E quando a gente se cala, não um silêncio, né? Tem o silêncio que é sabedoria, mas estamos falando daquele silêncio que é se calar. Esse silêncio, ele é violento para a relação. E por mais que ela pudesse ter saído feliz da cena, ai, que bom, meu pai deixou, eu vou ver TV. Isso aqui, a longo prazo, tem um custo. Porque daqui a pouco, se isso acontece várias vezes, e talvez algumas pessoas tenham se identificado mais com a cena 1, eu sou uma delas, porque se eu tiver que escorregar entre a 1 e a 2, eu vou muito mais para 1. Eu prefiro, na dúvida, eu me violento, porque eu penso assim, eu dou conta das violências aqui, já estou acostumada desde a infância, mas eu não violento a minha filha, porque eu quero preservá-la de qualquer violência. Acontece que esta violência, invisível às vezes ali, para a criança especialmente, ela vai ter um custo para a relação. E pode ser que daqui a pouco, e aí às vezes acontece comigo, inclusive, de assim, agora não me pede mais. Que coisa, eu já deixei 12 vezes sem querer. E ela nem sabia que era sem querer. Mas ela tinha uma conta para pagar. E agora eu apresento a conta. Rá, aliás, você me permite que eu faça uma pesquisa rápida. Estou vendo vários rostos fazerem assim. A Ivana. Vamos checar uma pesquisa rápida aqui, vai. Quem se identifica em situações desafiadoras, assim, com temas difíceis, quem se identifica mais com a situação 1, de acabar engolindo o sapo? Na dúvida, entre quem violentar si ao invés de violentar o outro. Tá. Para quem está online aí, vou fazer uma estatística rápida aqui, pelo menos 60%, 70% levantou a mão, tá? Sim. Bom, então vocês já perceberam que isso aqui é violento. Por mais que a criança possa, naquele momento, adorar, né? Nossa, mamãe, você é fofa, você te amo, tá? Mas não foi bacana a longo prazo. Aí, às vezes, até a mesma pessoa vai para o outro lado. Não, então agora eu estou decidido. Agora eu não abro mão do que é importante para mim. E aí, às vezes, nem enxergo a criança, porque eu estou tão decidida que eu vou falar não, que eu jogo o meu não lá no outro e não consigo oferecer empatia, né? Então, eu até, às vezes, consigo ser autêntico, mas aí não consigo depois a empatia. Que é ir lá, olhar o outro e falar, nossa, você quer muito, isso é importante para você. Ou percebo agora que você está frustrada porque eu não deixei. Alguma coisa que mostre consideração pela outra pessoa. Vamos ser justos, fazer pesquisa contrária agora. Tem alguém que se identifica mais com o cenário 2? Situações desafiadoras, você tende mais a impor o seu ponto de vista, em vez de se calar? Uau, algumas... Bom, é porque a gente tem poucos pais aqui, né? Okay, você está eu dizendo acho que os homens fazem mais isso do que as mulheres? Ó, minhas crenças. Por quê? Porque o 2, às vezes, ele parece mais rápido e eficiente. Não. Pronto, saio. Eu não fico lá 5 minutos conversando com a criança, ou 10. Então, às vezes, ele acaba sendo uma opção, especialmente na pressão do tempo. É muito comum não caber a empatia. Então, assim, eu não vou nem conversar, está decidido, pronto, acabou, engole essa. Mas acho que fica visível que isso também tem um custo. Tem um custo para a relação, tem um custo para a criança e tem um custo para quem fez. Embora pareça que assim, eu ganhei porque eu fiz a minha vontade, muitas vezes depois vem aquela ressaca, né, de, poxa, olha o jeito que eu falei, olha como eu fiz, por que eu não investi 5 minutos em conversar com mais qualidade? Então, enfim, não estamos aqui julgando, quero que vocês percebam isso, a gente está tentando só trazer consciência para esses caminhos, o 1 e o 2, corriqueiramente acionados por qualquer um de nós, mas as consequências que eles trazem. E aí,
o outro caminho seria, então, da empatia e da autenticidade, né? Como que eu posso, ao mesmo tempo que eu olho para mim, cuido do que é importante para mim, também cuidar do que é importante para a criança. E aí a gente tem o convite sempre, então, de aumentar o nosso leque de vocabulário de sentimentos, tanto os agradáveis, que são todos esses, que, em geral, apontam para necessidades atendidas, né? Quando a gente tem as nossas necessidades atendidas, a gente experimenta sentimentos agradáveis, e os sentimentos desagradáveis aparecem quando as nossas necessidades não são atendidas. E aqui uma lista possível, no livro do Marshall, tem uma lista um pouco diferente dessa, mas mais do que as palavras em si, aqui a ideia é mostrar que a gente tem muitas necessidades. E, embora talvez a gente tenha algumas mais fortes, né, como a gente viu ontem pela Micaela, por exemplo, às vezes uma criança tem mais necessidade de proteção e segurança, e outra tem mais de aventura e de experiência, a cada momento a gente pode checar que necessidade está mais viva em mim, que necessidade está mais viva no outro, para a gente, então, tentando cuidar de todas as necessidades. Então, aqui, de uma forma bem simples, para deixar mais claro isso, de que os sentimentos são indicadores, então, para as necessidades, acontece um estímulo, né? Aqui vamos imaginar uma criança faz um barulho com um megafone, isso é percebido ali pelo adulto. Se ele está com necessidade de calma, ele escuta esse barulho e provavelmente vai se sentir irritado. Ai, como essa criança é cansativa, meu Deus, onde que desliga? Se ele está com necessidade de contribuir, e ele, inclusive, deu esse presente para ver o bem-estar da criança, ele pode ficar alegre. Ai, parece que ele está se divertindo muito com o presente que eu dei. E não se incomodar. Se acontece a mesma cena, e esse adulto está com necessidade de diversão, e ele queria, né, ele vê na criança ali um estímulo para ele, eu também estou precisando me divertir um pouco, estou muito sério, ele fica animado, excitado, ele fala, uhul, vamos brincar juntos, cadê o outro megafone do seu irmão que eu vou brincar também? Então, uma mesma cena pode nos levar, e levar nossos clientes, para sentimentos muito diferentes, porque, no fundo, o sentimento está me contando da necessidade. Percebem? Então, não tem, por isso que não é a visão de certo e errado. Está errado uma criança fazer um barulhão com um megafone? Não sei. Depende do contexto, de quem está por perto. Num determinado momento, o adulto perto pode ficar feliz da vida e se divertir junto, mas se eu estou com necessidade de concentração, de calma, talvez aquele barulho vá me deixar muito irritado. Mas não porque a criança está errada, só porque a estratégia que ela adotou para se divertir nesse momento fazendo barulho não cuida da minha necessidade de calma. Percebe a diferença? De tirar essa ideia de culpa, de erro, para olhar nessa camada de necessidades? E eu acho que o tema se torna complexo quando a gente tem uma interação onde tem muitos sentimentos e muitas necessidades envolvidas, né? Aqui é uma simplificação, obviamente, mas o próprio exemplo, que aparentemente é simples, de assistir televisão, deu para perceber quantas emoções podem estar envolvidas e quantas necessidades. Então, minha filha, a Sara, está super empolgada porque quer ver TV e com receio de ouvir um não. Então, a necessidade dela ali, a gente poderia imaginar que pudesse ser necessidade de diversão, de talvez novidade, porque a TV ela não tem essa oportunidade, né? E do meu lado, eu fiquei, por um lado, aflito, puxa, ela veio pedir de novo, né? Eu fiquei meio dividido, porque eu quero uma coisa dela, mas, né, também queria poder focar no trabalho. Fiquei, por um lado, entusiasmado, porque eu gosto de ver minha filha feliz, então eu via o ânimo dela, também fiquei entusiasmado. E são muitas necessidades que estão por trás, né? Uma, eu quero ter necessidade de eficiência e foco no meu trabalho. Eu também tenho necessidade de ver o bem-estar do outro, né, de contribuir com o bem-estar da minha filha. Eu também tenho necessidade de ordem, de estrutura na questão dos combinados. Então, percebe a complexidade? Como é que a gente... E a não violência nos convida a como é que eu coloco tudo isso junto e considero todas as necessidades como igualmente importantes. E aí só depois a gente vai procurar, então, a estratégia, a solução disso tudo. Que nem sempre vai ser fácil e nem sempre vai realmente cuidar de todas as necessidades, mas a gente tenta cuidar ao máximo
possível. Mas antes da solução, o mais importante é ter, como a Raila mostrou antes, essa conexão, mostrar que todas as necessidades são valiosas. Então, não estou excluindo nada, todas são importantes, independentemente se eu vou conseguir atendê-las naquele momento ou não. Afinal de contas, a vida não é perfeita, não é impossível atender todas as necessidades o tempo todo. Bom, então, para a gente deixar agora a teoria e trazer um pouco mais para a prática, a gente fez um exercício de selecionar, acho que 7 pontos que são muito importantes na nossa experiência no dia a dia. Isso não está em nenhum modelo teórico, em nenhum livro, isso é Raila e Rodrigo, mas a gente acredita que possa contribuir para vocês, o que a gente foi aprendendo aí nessa jornada de aplicar a filosofia e a metodologia da não violência no nosso dia a dia. Então, o primeiro convite nosso é esse equilíbrio entre o autocuidado e o cuidado do outro, né? Talvez essa seja, inclusive, a essência da não violência. Como que a gente cuida de todos os envolvidos, e extrapolando, inclusive, de todos os reinos da natureza, de todos os animais, de todo o planeta. Aliás, hoje está muito nessa discussão também com as crianças, especialmente, né? Então, assim, como que a gente não violenta ninguém? E aí, na relação com a criança, como fazer esse equilíbrio entre cuidar de mim e cuidar do outro? E a gente sabe, na prática, que não é um equilíbrio simples, né? Muitas vezes dá aquela sensação de não fecha essa conta. Como que cuida de 2 crianças e tem autocuidado? Não cabe aqui autocuidado, mas precisa caber. Porque quando não entra o autocuidado, ele vai ter um preço muito grande para todo mundo, né? Vocês já devem ter vivido situações que você fez algo e depois você se pergunta, gente, mas que mãe era aquela? Parece que foi minha pior versão de mim mesma. E aí, quando você rastreia, aquilo, em geral, estava denunciando uma falta gigante de autocuidado. Então, a gente tem várias estratégias na prática, assim, para a gente se cuidar. Vira e mexe, a gente faz combinados, ou de um fica e o outro vai ter uma tarde livre, ou, às vezes, de vamos deixar com uma babá, que, entram outros elementos, poxa, mas não é a qualidade de atenção nossa, que a gente gostaria de dar, mas nesse momento é melhor assim, e a gente fica 2 dias fora, e a gente se reconecta como casal, e a gente se reconecta com o que é importante para a gente, depois a gente volta tendo muito mais para oferecer. Então, realmente, esse para a gente talvez não seja à toa que é o primeiro. A gente não pensou numa ordem de importância, mas esse daqui talvez seja a pedra fundamental mesmo do que a gente tenta fazer dia a dia, semana a semana, lá em casa. Como que a gente equilibra? Porque se a gente for tentar cuidar só de um lado e deixar o outro, não vai ser bom para o sistema todo, né? Bom, o número 2 aqui, que é uma prática que a gente tenta aplicar, também usa a palavra equilíbrio, mas é o equilíbrio aqui entre firmeza e amor. Bom, seguramente esse é um equilíbrio que a gente vê na literatura em várias abordagens diferentes. Aqui a gente vai usar um pouco da lente da comunicação não violenta, né? Então, até para quebrar paradigmas, né, a gente escolheu uma imagem aqui ao contrário, né, de quem aplicando a firmeza é a mãe e oferecendo amor é o pai, só para a gente tirar um pouco do estereótipo. Ele que fez os slides. Bom, essa é uma longa conversa aqui entre nós, mas enfim. E ele sonha com essa cena lá em casa, eu sendo a firme, mas longo caminho. Bom, já que teve um pouco de spoiler, eu vou falar, então, na verdade, eu gostaria de poder desempenhar mais esse papel, mas às vezes, quando eu vejo que ela não está desempenhando aquilo, eu acabo... Mas, enfim, brincadeiras à parte, né, a gente conversa bastante sobre isso. O importante aqui, o que a gente está, a mensagem principal aqui é como equilibrar os dois. E equilibrar, na minha visão, pelo menos, é ter ambos muito bem desenvolvidos. Então, não é um ou o outro. Como é que eu consigo ter uma firmeza? Estou tão centrado naquela escolha e, ao mesmo tempo, profundamente imbuído de amor. É fácil falar, né? Difícil é realmente. Então, eu vou dar uma dica do que me ajuda, pelo menos. Primeiro, quais são as situações onde eu mais me sinto desafiado nisso? Quando tem que colocar algum limite, por exemplo, né? Então, no meu caso, limites comuns são
quando vai embora de uma festa. Agora é hora de ir embora de uma festa, ou acabar alguma coisa prazerosa, né? Estou dando exemplo de festa, mas quando eu tenho que falar, acabou, chega, né? Não sei se vocês têm essa experiência, mas eu percebi na paternidade que tem algumas palavras que crianças têm dificuldade de entender, né? É a última vez, né? Parece que a última vez para a criança significa 20 mil últimas vezes, né? Enfim, então, de novo, mais e mais, etc. Bom, então, na hora de ir embora de alguma festa é um exemplo. Alimentação, também, para mim, é um exemplo, porque se deixar o desejo, né, do paladar vai buscar alguns tipos de alimentos, e a gente gosta de ter uma alimentação saudável em casa, então aí tem que, às vezes, não, peraí, agora tem que essa quantidade de vegetais, disso, daquilo, etc. Também limite. E outro tema que essa situação emerge para mim é quando eu quero estimular alguma autonomia nas crianças. Vocês que vão tirar o lixo, vocês que vão pegar a toalha, enfim, alguma tarefa doméstica, que em geral elas diriam não, né, buscando conforto, e aí eu quero trazer uma coisa firme. E aí, como é que eu tento, pelo menos, trazer firmeza com amor? O que me ajuda a ser firme, mesmo vendo o desconforto imediato, é quando eu lembro do para que eu estou fazendo aquilo. Ou seja, é sair de uma visão do agora, imediatista, e ter uma visão mais longo prazo. Porque é desconfortável ver minha criança ali ou chorando, ou brava comigo, não gosto mais de você, eu gosto da mamãe, porque ela deixa. É desconfortável ver isso, né? Vou lá com ela, vou pedir para ela, porque ela me deixa, alguma coisa assim. Mas sustentar aquilo, porque eu estou focado no propósito. Então, usando a linguagem da comunicação não violenta aqui, então, nesse exemplo da toalha, ou de pegar o lixo, ou de ela mesma escovar o dente, fazer qualquer coisa, por mais que seja desconfortável, eu lembro, peraí, poxa, a autonomia é algo muito importante para mim. E eu quero estimular isso nas minhas filhas. Então, por mais que dou agora, faz sentido. E quando eu me conecto com isso, naturalmente a minha fala está imbuída de amor, em vez de raiva, porque, ai, que saco, minha filha não está fazendo aquilo que eu quero. Então, quando eu consigo, não é sempre que eu consigo, mas quando eu consigo me conectar com o propósito, parece que a minha fala já vem imbuída de amor. Porque aqui, eu estou com tanta clareza do sentido que aquilo tem, nossa, aí parece que aumenta as chances delas fazerem. Impressionante, né? Uma coisa energética de a minha motivação, a minha intenção, né, afeta totalmente as minhas palavras. E aí acho que vale a pena, já que eu vi que muita gente levantou a mão aqui, né, quando eu perguntei lá dos dois cenários, né, no nossa demonstração, parece que muita gente aqui tem mais facilidade com o lado da consideração do que com o lado da firmeza, né? Estereotipando um pouco aqui a nossa demonstração, como o primeiro cenário foi mais amor, né, assim, no sentido de não tive coragem de falar, e exagerando aqui o segundo cenário, só firme, sem amor, né? Eu percebo que, em geral, o que dificulta a gente a ser firme, um deles é não estar focado no propósito, mas, às vezes, eu estou falando por nós aqui, acho que eu vou dar o exemplo da Raila, porque ela já falou para mim várias vezes, é que ela recebeu tanta rigidez na família dela que agora ela quer compensar e muitas vezes vai para o lado oposto. E acho que um outro desafio tem a ver com você querer ser aprovado pelos filhos. Estou vendo várias cabeças fazerem assim. Pois é, né, porque é desconfortável ver os nossos filhos, né, naquele momento, assim, ou qualquer criança, mesmo que não seja seu filho, olhar assim, desaprovando alguma coisa nossa, né? Então, e acho que a mensagem principal aqui é: frustração faz parte da vida. Se eu aceito o desconforto como parte da vida, não preciso desesperar com isso. A gente teve exemplos aqui ontem, né, de, nossa, vou sustentar o desconforto do meu filho. Eu estou ali com amor, sustentando aquele campo, não preciso interromper um choro, não preciso interromper o desconforto. Sim, está tudo bem. E, inclusive, acolhendo esse sentimento. Então, por exemplo, já teve algumas vezes que saímos de festas, que eu tive, né, tenho algum compromisso depois, então minha filha está frustrada, né, eu olho no olho dela, ofereço a mesma empatia, falo: olha, estou vendo que você está muito frustrada, você gostaria muito de continuar brincando aqui na festa, estou vendo que está sendo incrível para você brincar com as suas amiguinhas aqui. Nossa, eu no seu lugar eu estaria muito frustrado também, né, se meu pai viesse e me tirasse da festa, ele dissesse que é hora de ir embora. Eu estou querendo te dizer assim, que está tudo bem, você está frustrada. Você pode vir para o carro frustrada, se você sentir vontade de chorar, está tudo bem. A única coisa é que agora a gente vai embora porque a gente tem esse compromisso esse. E eu nem tenho expectativa que você realmente entenda, ou que você... Mas é isso, ó, agora é hora de ir embora. Então, reforçar o combinado e ainda assim acolher o sentimento de desconforto. Bom, um outro elemento aqui que eu já comecei a falar é de combinados. Acordos, expectativas. Essa aqui eu adorei porque eu pude resgatar o meu passado de engenheiro, né? Eu gostava de coisas bem estruturadas, né?
Eu costumo dizer que eu sou um engenheiro que depois tentei virar psicólogo, né? De alguma forma, hoje eu trabalho muito mais com o lado de psicologia do que de engenharia. Bom, a engenharia está praticamente enterrada. Bom, mas isso daqui me ajuda demais para não ter que ficar repetindo aquela mesma coisa várias vezes. O que não significa que os combinados não precisam ser repetidos, pelo contrário, os combinados, mas pelo menos existe uma co-construção ali. Eu acho que a criança se responsabiliza junto para criar esses combinados, né? Então, a gente até tem lá na parede uns combinados e tal, mas assim, nem acho que é o combinado na parede que faz toda a diferença. Para mim, eu acho que é a cocriação dele e o tempo todo a gente trazer isso à tona. Do para que a gente faz os combinados. Porque aí a criança, pelo menos na minha experiência, ela começa a perceber o impacto que tem no mundo e nos outros as ações que elas fazem. E ajuda a trazer a consciência. Ela faz escolhas melhores, porque eu não vou fazer só aquilo porque eu quero, porque é meu desejo. Eu vejo, opa, se eu fizer isso, olha o que vai acontecer com o outro. Se eu fizer aquilo, olha o que vai acontecer com o outro. Então, nessa mesma linha de autonomia, por exemplo, a gente fez um combinado que as crianças que iam levar a garrafa de água para a gente na hora de dormir, por exemplo, umas garrafas de água que a gente compartilha. Quisemos dar alguma responsabilidade que fosse fácil e uma coisa que elas gostam de tomar água. E aqui é um detalhe, uma diferença sutil entre punição versus consequência. Bom, nunca li na literatura isso, estou falando pela minha experiência pessoal exclusivamente, tá? Eu percebo que quando tem punição, em geral, a gente vai para aquele lugar do medo, do estresse, da proteção, portanto, não tem aprendizado. E não tem vínculo, não tem conexão. Consequência, a gente compreende aquilo, tem mais gentileza, né? Tem mais abertura, gera mais aprendizado, e aí a gente está junto naquilo, né? A gente não está brigando, não tem uma competição, tem uma colaboração. E a diferença é bem sutil, porque às vezes podia soar, não, isso daí então é punição, se você não faz, mas não, consequência. Então, esse exemplo da água. O que acontece se a gente não levar água? Não vai ter água, é isso. Então a gente olha para a consequência, poxa, é desconfortável, porque eu fico com a boca seca, você também. O que a gente tem que fazer? Ou alguém tem que ir lá buscar de novo, ou você, ou eu, a gente não tem água no dia seguinte. Então, a gente começa a perceber o efeito no mundo das nossas ações. Tá? E isso na comunicação violenta é super importante, porque tanto a autenticidade quanto a empatia levam em consideração, né? O que está vivo quando eu faço, que efeito eu tenho em você, quando você faz, que impacto isso tem em mim. Tá? Então, a gente teve uma experiência grande disso no começo da pandemia, que a gente falou, nossa, estamos com 2 crianças em casa, num apartamento pequeno em São Paulo. Né, não vai ter escola, a gente não sabe se é uma semana, 2... No começo foi engraçado, a escola falou 2 semanas fechadas, depois volta. Essas 2 semanas, né, claro, ninguém tinha muita informação na época. Mas, enfim, a gente sentou e falou, pessoal, a gente precisa ter uma conversa aqui, porque acho que não estamos numa situação desafiadora, nem na rua direito podia sair. Como é que a gente vai combinar aqui? O que a gente vai fazer? E a gente levou um dia inteiro, 1 hora aqui, depois as crianças dispersaram, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, e a gente desenhou no papel o que é importante para cada um de vocês nesse momento. A gente explicou um pouco da situação, vamos ficar em casa tantos meses, não sabemos quantos, enfim, só para encurtar um pouco a história, a gente nomeou todas as necessidades. Eu quero um pouco de bem-estar, eu quero um pouco de tempo para mim, eu quero que vocês estejam bem, eu quero diversão, eu quero tempo em família. E a gente bolou combinados de como poderia fazer isso. Tá? E aí ficou desenhado lá e elas apontam. Você ia falar uma coisa? Não, eu ia falar, e o bonitinho é que aí elas também ficam guardiãs dos combinados. Então, por exemplo, um combinado lá em casa é sem tecnologia na hora que a gente está fazendo as refeições. E se a gente esquece, por qualquer razão, se a gente fala, nossa, pera, vamos mandar uma foto para a vovó. E aí a gente esquece e acha que é só mandar a foto para a vovó. Não, mas agora não é para você pegar no seu celular. Lembra que a gente combinou? Então, isso também é bacana, porque aí a gente também... Né? Aquela história do exemplo. E agora, a gente vai cumprir também os combinados, porque a gente acordou que isso era importante para todos nós. E aí não é porque a gente é adulto e elas têm esse rótulo de criança, que é uma coisa também que é muito violenta, às vezes esse rótulo de criança e, portanto, alguém com menos poder. Não, eu sou adulto, eu posso descumprir o combinado, porque para mim é diferente. Não. Nossa, filha, obrigada. Eu não percebi agora. Obrigada por ter me alertado. A hora que a gente terminar, a gente manda a foto para a vovó. Uhum. E eu gostaria de enfatizar que o combinado, ele é o último passo, o escrito no papel. Para chegar até nele, o importante é assim, aquilo faz sentido para mim? Eu quero isso? Então, esse tempo que leva para cocriar, eu acho que é muito mais importante do que
o acordo final em si. O acordo final é só o resultado, está lá no papel, mas ele está imbuído de muito significado. Então, a criança, quando ela vê lá no mural, né, não tecnologia, ela já viu que aquilo é importante. Por quê? Porque a gente gosta de ter tempo em família, porque a gente gosta de conversar, enfim. E aí a gente vai enriquecendo também esse vocabulário de sentimentos e necessidades. Ah, eu quero bem-estar, eu quero paz, eu quero um momento comigo, eu quero diversão, um momento em família, etc. Tá? Bom, 4. Mediar conflitos. Nossa, esse você tem que segurar aqui para não ficar horas falando, porque acho que a comunicação não violenta dá muito embasamento para isso, e ao mesmo tempo é um grande desafio para mim na paternidade, mas acho que aos poucos os frutos aparecem. Ontem mesmo tive uma oportunidade de falar com a minha filha no telefone e me surpreendeu positivamente. Mas enfim, daqui a pouco eu falo disso. Bom, eu imagino que as crianças que vocês conheçam, seja no trabalho ou filhos, né, tem briga, sim ou não? Ótimo, que bom, não são só as nossas que brigam, então são normais. Tá? O meu objetivo ali, quando eu estou tentando mediar de alguma forma aquele conflito, é simplesmente ajudar que uma criança leve em consideração a situação da outra. Em outras palavras, que uma escute a outra. Porque o nosso instinto de proteção é só querer falar e levar em consideração a minha perspectiva. Então, a frase que eu repito centenas ou milhares de vezes, se for necessário, então, sei lá, a Sofia e a Sara vêm aqui, papai, não, porque ela pegou a bolinha, não sei o quê, não, porque a bolinha, não sei o quê, porque a bonequinha era minha, não sei o quê. Aí eu chego lá e falo assim, Sara, eu estou escutando a Sofia falar que você pegou a boneca dela. Né? Aí ela começa a dizer, não, mas é porque não sei o quê. Tá, Sofia, eu estou escutando a Sara falar que, na verdade, você pegou primeiro do que ela. E aí parece que só de falar isso umas 3, 4 vezes, os ânimos vão diminuindo. Né? Claro, depende de quão longe eu já peguei a discussão. Né? Se o calor já estava horas, vai levar mais tempo. Né? E aí no começo eu falo, eu estou ouvindo a Sara dizer isso. E aí de repente eu descubro que tinha uma necessidade mais importante por trás. Então, por exemplo, essa da boneca outro dia. Né, eu falei assim, Sofia, eu estou escutando a Sara dizer que mais do que a boneca que ela quer agora, parece que ela está querendo um senso de igualdade, porque parece que ontem já aconteceu isso com outro objeto. Então parece que ela está querendo ter um senso de, poxa, que a opinião dela também importa. Aí a Sara baixou, é isso sim, papai. Então achei muito interessante, que foi muito além da boneca. Então esse se escutar, a gente vai cada vez numa camada mais profunda. Então a gente fala, então tá, Sara, o que... Aí eu falei, Sofia, você está conseguindo ouvir o que ela está dizendo? Então, no começo, eu mesmo falo, eu estou ouvindo o quê? Aí depois que elas já estão os ânimos mais baixos, eu pergunto para ela mesmo, o que você ouviu a Sara dizer? Sara, o que você ouviu a Sofia dizer? Você ouviu isso? Vamos checar com ela se é isso que ela disse? Né? Aí os ânimos vão cada vez abaixando um pouquinho mais. Tá? Eu percebo que isso faz realmente toda a diferença. E às vezes eu também trago assim, olha o impacto que está tendo nela. Eu falei, nossa, Sofia, quando você faz isso, como que você percebe que a Sara está? Aí ela fala, nossa, parece que a Sara fica triste, né? Eu também acho, olhando para a carinha dela, parece que ela fica triste. Você também ficaria? Aí ajuda ela a acessar o impacto da ação dela no outro. Eu percebo que isso também ajuda a empoderar muito. Isso vale para adultos também. E peraí, antes de eu falar disso, rapidamente, o exemplo que eu estava dando aqui ontem, né? Muitas vezes eu faço isso e eu confesso para vocês que tem uma vozinha dentro de mim que fala assim, Rodrigo, mas está adiantando isso? Faz tanto tempo que eu estou lá todo dia tendo que mediar um conflito, tem uma vozinha que eu confesso que fica assim, desiste disso, coloca uma solução lá e acaba, vai mais rápido, né? Mas ontem alguns dias acontece de reacender a minha chama de esperança. Ontem foi um deles. Né? Eu saí um pouco aqui no meio do evento para falar com a minha filha no telefone, porque eu tinha recebido uma mensagem de 2 amigos que falaram assim, parece que a Sara e a Sofia estão enviando vários... Na minha época era emojis, mas agora já, sei lá, nem sei como é que chama essas carinhas, GIF, sei lá, vocês viram que eu sou totalmente por fora de mídia social, mas essas carinhas, imagens, não sei o quê. Ele falou assim, olha, mandou centenas para mim, eu estou trabalhando e está dificultando aqui. Falei, nossa senhora, e agora, né? Estamos aqui, como é que a gente vai conseguir ajudar nisso, né? Enfim, tá bom, vou pausar, vou lá ligar, né? Liguei para a pessoa que está cuidando delas. E aí eu falei, deixa eu falar com a Sara e com a Sofia, por favor, põe no Viva Voz. Aí ela pôs. Aí eu falei, já que eu estava com a calma, né, sendo inspirado por esse congresso, eu estava assim tão zen, eu falei, então tá. Aí eu comecei a explicar, olha, aconteceu isso, meus 2 amigos mandaram isso, aconteceu aquilo. Eu achei estranho elas não terem me interrompido nenhuma vez para justificar. Eu falei, vocês estão me ouvindo? Sim, papai, estamos te ouvindo. Eu falei, nossa, o que tá... Aí continuei falando, terminei. Eu falei, aí, como é que é isso para vocês? Aí a Sara falou assim, ela falou assim, não, papai, já sei, a gente já faz super sentido para mim, já temos um plano de ação. Uma solução é essa. Quando eu quiser falar com a minha amiguinha, eu vou mandar isso, vou mandar aquilo. Tudo bem para você?
Eu falei, nossa, o que aconteceu? Né? Então, o que acontece? É porque a gente, por sorte, não é sempre assim, tá? Ontem foi, né, é o tal do jogo das soluções. Depois que a gente já consegue se ouvir um ao outro, a gente brinca assim, né? Já que criança é muito estimulada por brincadeira, vamos brincar? O jogo das soluções. Cada um tem que dar uma ideia de solução, né, que é o quarto elemento lá da CNV, o pedido, o acordo. Né? Tem que dar uma solução, só que tem que ser boa para todo mundo. Né? Mas, em geral, na nossa experiência, isso aqui só funciona no final, depois que já teve alguma conexão entre as crianças. Tá? Se a gente tenta fazer isso logo de cara, eu acho que ainda tem muito embate, que eu quero ganhar do outro. Né? Lembra? A gente quer sair de um lugar de medo, de estresse, e vir para um lugar, primeiro, de segurança psicológica, né? Onde está tudo bem ser quem você é, a gente considera a sua necessidade, considera a do outro. Aí sim a gente consegue fazer o jogo das soluções. Bom, esse a gente podia falar um tempão, mas nosso tempo está curtinho aqui para ter as perguntas. Cuidado com as mentirinhas. No fundo, aqui é assim, cuidado com uma lista de violências muito sutis e que, às vezes, ainda a gente não percebe. Né? Por exemplo, as mentirinhas. Ah, não, só falar para a criança, não vai doer, não, a injeção. Mas ela vai lá e toma e vê que dói. E aí, aquela mentirinha de não vai doer, quebra a confiança. Então, perceber que, às vezes, tem algumas estratégias que a gente adota, até por conta de alguma necessidade, por exemplo, de proteção, mas, no fundo, ela abala outras necessidades tão importantes, por exemplo, a de confiança. Então, cuidar dessas mentirinhas, dos sarcasmos, do menosprezar, é só uma boneca, é só uma bolinha rosa ou verde, o que tem? Fica com qualquer uma delas, porque para mim não é importante se a bolinha é verde ou amarela, mas para a criança é. Então, ficar atento a essas violências de menosprezar, diminuir, fazer sarcasmo, às vezes dar risada. Você acredita que a minha filha ontem falou não sei o que lá? E, às vezes, a criança está escutando. Várias dessas violências sutis que a não violência, a CNV, também nos convida a ir percebendo, porque muitas delas estão invisíveis. Né? A Ivana ontem falou a história do ECA, que só tão recentemente que precisou colocar lá, olha, não é para bater nas crianças. E até hoje ainda é invisível para muita gente uma violência nesse nível, que chega à agressão física, parece que é normal. Né? Não, tudo bem, tem que bater para educar. Então, o convite da não violência é a gente ir cada vez refinando o nosso olhar para as microviolências e perceber se a gente não encontra outra estratégia. E não é julgar, não é assim, ai, como você foi feio agora porque você bateu no seu filho ou porque você fez uma mentirinha. Não é também para violentar quem está violentando, porque quem está violentando, às vezes, não sabe fazer diferente. Então, é assim, será que para proteger, por que você estava contando uma mentirinha? Ah, para proteger, mas será que dá para proteger e manter a confiança ao mesmo tempo? E cada vez cuidar de mais necessidades ao mesmo tempo? Então, esse é outro convite que a gente deixa para vocês. Vamos ver um exemplo prático onde isso aconteceu? Não, por causa do tempo. 15 segundos, 15 tá bom, segundos. vai. Mãe, eu tomei a vacina Tomei a vacina. e a furadinha não doeu. A furadinha doeu. Ah, doeu? E a furadinha doeu. É disso que estamos falando. Bom, o sexto também daria um curso à parte, rede de apoio. Rede de apoio. Aliás, essa é um mantra na comunicação não violenta. Não vai dar para a gente diminuir níveis de violência se a gente não tiver rede de apoio. Não dá, não tem jeito. Né? Então, é aceitar, e essa imagem é muito emblemática, é aceitar, tá, eu não dou conta sozinha. Por mais que eu queira, por mais, né, eu tentei bastante, agora, depoimento, ser mulher poderosa, não vou dar conta de tudo, daí uma filha, duas, não vou dar conta, eu não vou dar conta, porque senão eu vou surtar e deixar todo mundo maluco aqui. Então, é aceitar que está tudo bem a gente não dar conta sozinho e ter essa autocompaixão. Eu não dou conta. E isso não é falha. Por mais que, eu queria dar conta, essa é uma história, eu queria dar conta, mas eu não dou. E, para mim, isso é muito difícil, assim,
Por exemplo, a gente tem uma escolha de ter babá, e é um dilema dentro do meu coração, porque eu adoraria ser mãe full-time, mas eu percebi, depois de um ano sem trabalhar, que eu precisava trabalhar. Então, eu falei, vou precisar de apoio para ter uma maternidade, mas, ao mesmo tempo, cuidar de mim. Então, assim, a rede de apoio, de fato, é algo essencial. A gente saber com quem que a gente pode contar, desde uma situação mais simples de, se eu preciso 5 minutos ir na farmácia, será que tem alguém que pode ficar? E aí, quando tem duas, ainda complica, né? A gente já passou por várias situações assim. Nossa, uma fica doente, e aí tem a outra. E agora? Um vai para o hospital, o outro fica. Precisa muito de rede de apoio. E que rede de apoio a gente tem para cuidar da gente? Não é só da criança. Talvez para cuidar da criança a gente tenha a madrinha, o padrinho, a tia. Mas e a nossa? Será? O Márcio dizia que, para a gente cuidar bem de uma criança, o mundo ideal seria a gente ficar 10 minutos com uma criança e ter 50 minutos de escuta empática de alguém. Mas talvez não seja possível tudo isso, mas, assim, quem que eu tenho que me escuta quando eu quero abrir o coração e ter coragem de falar, nossa, sabe do quê? Hoje eu estava tão desesperada que eu entendi por que alguém taca o filho da janela. E ter uma rede de apoio que consiga te escutar sem falar assim, ai, que louca que você é, jura que você pensou isso? Mas apoio, né? Acolhimento, cuidado, amor, para a gente que cuida. Porque quando a gente está mais bem cuidado, a gente cuida melhor. Então, essa dica também é preciosa para a gente. E duas autoras que nos inspiram bastante nesse tema da aceitação e autocompaixão, talvez vários de vocês conheçam, é a Brené Brown, né, que ela fala da arte da imperfeição, de aceitar nossas imperfeições. Isso ajuda a trazer leveza, está tudo bem ser imperfeito e ter as dificuldades que eu tenho. E a outra é a Christine Neff, que fala sobre autocompaixão, né, que ajuda como é que eu acolho aqueles meus sentimentos e compreendo aquilo de uma forma que seja gentil e perceber que aquilo é uma experiência comum da humanidade, eu não estou sozinho nessa experiência. Bom, e para terminar, o 7 e último, eu acho que ele é o mais abrangente e impactante de todos, mas ele precisaria de muito tempo para aprofundar, mas eu acho legal nomeá-lo pelo menos, que é o olhar de acreditar na criança. Ao invés de olhar para o que está faltando, olhar para a potência que está ali. Eu me inspiro muito naquela frase, né, que é atribuída ao Michelangelo, não sei porque eu não estava lá, não ouvi dele, mas faz todo sentido para mim, que é quando ele diz que ele vê lá um pedaço de mármore e ele fala que a escultura já está lá, né, que ele só precisa atirar o excesso e ver a beleza do que está ali. Guardado as devidas proporções, eu acho que é muito verdadeiro para qualquer ser humano, não só para criança. É muito poderoso quando a gente olha para um ser humano, não importa qual fase da vida, mas na infância acho que é mais poderoso ainda, um adulto que olha para ela e fala, mais do que falar, né, na verdade nem é tanto a fala, mas é o olhar de que eu acredito em você, no seu potencial, e eu estou tentando encontrar, né, fomentar que a beleza, a essência do que está aí dentro se manifeste cada vez mais. Só que para isso a gente precisa abrir mão das nossas projeções, dos rótulos, essa criança é mal criada, essa criança ela é agitada, essa criança é aquele monte de rótulo, né? Vocês conhecem muito melhor do que eu isso na literatura, que mostra que o nosso olhar impacta o comportamento da criança. Né? Então, já vi experimentos, inclusive em educação, professores que acreditam no potencial dos alunos ou que acham que os alunos são não sei o quê, e isso impacta no desempenho. Então, esse olhar, né, porque se a gente pode ter um Homem-Aranha em casa, e se a gente critica ali que está aparecendo uma coisa feia no punho dele, e começa a achar aquilo é feio, critica, a gente perde a oportunidade de ali ser um negócio que, na verdade, né, fazia parte da essência dele, que era soltar teia de aranha por aí e sair voando mundo afora. Né? Bom, nem sei como é que funciona o Homem-Aranha direito, mas, enfim, acho que deu para entender a analogia. Né? Olhar. Isso vale para as pequenas coisas, não estou falando de algo tão mirabolante. Né? Um exemplo, essa semana mesmo, eu estava almoçando com a Sofia, e para mim é um desafio, ela tem um modo de pensar a vida bem diferente do meu. Embora minha carreira de engenheiro ficou para trás, mas a minha mente ainda é um pouco analítica, né? E um pouco. Né? E a Sofia não, a Sofia é bem diferente, ela pensa de modo circular, mais artista, enfim, outras. Então, para mim, ela me ensina muito isso, que eu olhar para ela e falar, não vou projetar nela o meu modo de pensar e ser, vou olhar para ela. E a gente estava lá almoçando e eu batia a minha perna na perna da mesa
Aí virou a brincadeira do almoço. Falei, nossa, minha perna bateu na outra perna. Ah, mas a mesa tem perna? Ah, eu também tenho perna. Ah, não sei o quê. Aí começamos a brincar. Quantas pernas tem o papai? Ah, 2. E você? 2. Aí a mesa? 4. Aí a cadeira? 4. Ah, e o cachorro? Aí ela falou, cachorro tem 2. Aí o meu lado, engenheiro, não, como assim tem 2 cachorros? Tem 4 patas, né? Mas na hora, por sorte, eu estava num dia tranquilo, eu brinquei, estou curioso, me conta, como que um cachorro, acho que nem tinha te contado, né? Cachorro, eu falei, estou curioso, como assim, cachorro tem 2 pernas? Me conta mais, onde é que você viu o cachorro com 2 pernas? E eu ali, a minha vozinha assim, nossa, eu vou ter que corrigir ela, vou ajudar ela a perceber que ela está errada, ensinar o correto, né? Mas por sorte eu estava bem. Aí ela falou, papai, cachorro também tem 2 pernas e 2 braços. Eu falei, nossa, que interessante, eu nunca vi um cachorro com 2 pernas e 2 braços. Ela falou, claro que você viu, papai. Eu falei, aonde? Lembra aquele show de talento que a gente assiste? Não tem uns cachorrinhos que andam assim? Eu falei, nossa, é verdade, eu não tinha lembrado, filha. Eu adoro, obrigado, você me ajudou a aprender, eu gosto de aprender. E ela ficou feliz da vida, então, em vez de eu projetar nela, eu consegui entrar no mundo dela. Então, acho que isso é realmente muito importante. Tá bom? Olhar a criança realmente tentando extrair dali o que ela já é, e não com o que a gente desejaria ou esperaria. Muito bem, então essa daqui é a nossa família, recentemente, a Sara daqui na esquerda e a Sofia aqui de 6 anos. Por sorte, essa é uma foto que a gente estava muito bem, com várias necessidades atendidas, no museu, com diversão. É legal, é importante dizer isso. Nesse dia, eu tinha muitas necessidades atendidas. Era conexão, era diversão. Eu amo aprender, então eu estava aprendendo junto com elas nesse dia. Né? A gente estava descobrindo aqui uns brinquedinhos. Então, esse é um momento de muitas necessidades atendidas. Mas vários outros momentos nós não temos as nossas necessidades atendidas, e geralmente aqueles momentos a gente não tira fotos, né? A gente Dá nem tempo. Dá nem tempo. Então, embora a foto seja essa, eu gostaria de lembrar aqui, para encerrar, que todos os momentos são válidos para aprendizado, tanto esses, né, de muita alegria e necessidades atendidas, assim como os outros de necessidades não atendidas. A gente pode aprender muito e crescer com muita paciência e perseverança. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Foi ótimo. Nossa. Ai, eu vou falar igual a Ivana agora, né? Se ninguém tiver perguntas, eu tenho várias e já tem. Então, vamos lá para algumas perguntas aqui. Estou em alas, anotei várias. Parabéns, primeiro, vocês são um exemplo, uma inspiração de casal. E, já que vocês não nos pouparam dos detalhes sórdidos da relação, como lidar... Eu sou mãe solteira, o pai da minha filha mora no Rio de Janeiro, e ele vem uma semana por mês, todos os meses, e é só diversão, né? A parte da firmeza fica comigo. Então, vocês revelaram isso como sendo um assunto que vocês conversam muito. E eu tenho um receio assim do medo, o medo do julgamento da minha filha em relação a mim, que eu sou a chata, né? E ele é o divertido. Eu ponho a rotina, ele quebra todas as rotinas. De almoçar fora do horário, sair para o parque meio-dia, e, enfim, resumindo. Então, como lidar com o julgamento, do julgamento que eu acho que a minha filha vai ter sobre mim? Né? Como lidar, como dar esse equilíbrio entre conduzir com firmeza nas minhas convicções e, ao mesmo tempo, ser flexível e divertida, enfim, como lidar com esse julgamento que eu tenho que ela vai ter sobre mim de eu ser a chata, rígida. Essa é uma, depois tem outra. Tem que ver se tem. Uau! Acho que primeiro eu estou respirando um pouco fundo aqui, acho que não, assim, no sentido da dor que deve ser isso para você, né? Acho que eu estou primeiro, antes de dar qualquer resposta superficial, poder sentir um pouco do que eu imagino que você deve sentir com isso, né? Que de alguma forma afeta a sua conexão com a sua filha, né? E eu também quero evitar ser simplista de que eu tenho uma resposta para te dar, né? Não acho que tem uma solução fácil, né? Eu posso falar por mim. No meu caso, foi uma grande fonte de dor por anos, esse tema, né? Eu estou falando aqui na novidade para ela, poxa, né, de muita permissividade, vou usar esse termo só para simplificar aqui, de permissividade do lado dela,
E aí, poxa, meio que a sensação que eu estava dando era enxugando gelo, né? Então, cada vez que eu fazia um combinado com as crianças, muitas vezes a Raila acabava indo cedendo para o outro lado. Depois, poxa, estou enxugando gelo de novo. E também me doía porque a minha conexão com elas ficava afetada de alguma forma, né? Porque, claro, aí elas preferem estar mais perto. Então, eu me senti muito sozinho, muitas vezes. Mesmo estando na mesma casa, chegando, parece que as crianças queriam estar com ela. Falei, poxa, mas eu estou aqui, tem tanta coisa para oferecer, eu quero estar com elas, eu quero dedicar meu tempo para isso. Mas tinha essa questão. Então, foi muito dolorido. Então, no meu caso, o que eu sei dizer é que, assim, o que eu fiz foi continuar persistindo o quanto que eu pudesse, né? Mas não vou negar quantas vezes, né? E agora vale para os dois, né? A gente fez terapia, acho que umas 4, 5 vezes de casal já nesse tempo todo. E aí, na terapia de casal, eu descobri que ela já tinha pensado todos os dias por anos em se separar de mim. E eu também já tinha pensado várias vezes. Então, assim, não quero pintar nada de cor-de-rosa aqui, pelo amor de Deus. Então, no meu caso, a minha escolha foi persistir e vamos ver o que acontece. Não tinha nenhuma garantia de que ia dar certo. Podia ser que tivesse um dia que eu chegasse e falasse, não estou aguentando mais, agora eu prefiro fazer de outra forma. Tá? Então, só compartilhei um pouco de como é para mim. Não sei se você tem alguma coisa mais diretamente para ela, para poder... Como é seu nome? Carmen. Então, eu tenho menos vontade de te responder e mais vontade de te fazer companhia para você processar e digerir isso e você mesma encontrar que necessidades tem em você, na sua filha, no pai dela para fazer o que ele faz e talvez também diminuir os seus julgamentos em relação a ele e aumentar a compaixão entre todos esses 3 indivíduos envolvidos para a gente procurar que soluções, né? Você se sente hábil para conversar com ele? Como você está se sentindo com isso que está acontecendo? Ou não? Ou você quer conversar com ela? Como seria essa conversa? Então, a minha vontade eu te dou de presente uma escuta empática de 1 hora só para você. E aí a gente aprofunda nesse tema, porque acho que não é uma resposta. Na verdade, é uma investigação. Tá? Uau! Gratidão. Tem mais gente ali também querendo fazer pergunta, só para a gente poder, nosso tempo é curtinho, gente. Aí depois a gente pode voltar, tá, Carmen? Se tiver eu tempo. também quero essa escuta empática para mim, tá? Para você eu vou cobrar. Olá, sou Daniela, sou mãe de um adolescente, educadora parental. Gratidão pelo compartilhamento da vida de vocês. E a gente sabe que, às vezes, a gente, quando está nessa caminhada, a gente vira chata, assim, né? Ela vem com esses papinhos e, às vezes, a gente ouve até dentro de casa. Eu queria saber se vocês têm alguma estratégia mais intencional, né, de contagiar positivamente os amigos, a família, sem ser esse chato pedante, né? Porque é como vocês disseram, as crianças vão conviver e vão ter comportamentos, às vezes, que são julgados ou que são, né, vistos de uma outra forma, porque a gente tem essa relação com os filhos que também fica diferente. Então, como é que vocês lidam com isso, né? Com a convivência, se tem essa intencionalidade de contagiar na vida, não profissionalmente, mas na vida de pai e mãe, amigos e familiares. Daniela, só para checar, quando você fala assim que às vezes a gente é visto como chato, no sentido de quê exatamente? De defender um posicionamento, né, da comunicação não violenta, frente ao que vocês até trouxeram, assim. Mas eu levei palmada e estou aqui, salvo, eu tive uma educação rígida, né? Porque tem gente que defende, tem gente, e é sem julgamento mesmo, mas se vocês têm alguma estratégia de fazer esse contágio na convivência social de vocês e familiar? Eu tenho vontade de te responder dizendo que, assim, não tinha nenhum combinado em relação a influenciar ninguém, porque acho que primeiro a gente estava investigando na nossa vida como isso ia acontecer, e acho que agora que a gente está vendo os frutos, né? Então, hoje a gente vê, às vezes, a Sara falar para a Sofia, Sofia, você está triste? Você queria justiça? E a gente fala, nossa, olha, a CNV está funcionando. Então, acho que hoje a gente está muito mais confortável para, por exemplo, pregar para outros pais, né? Talvez não seja à toa que a gente está aqui hoje. Mas o que eu tenho para dizer é que o exemplo ele é muito importante. Então, as pessoas veem, as pessoas nos mais diferentes lugares. Eu trabalhava em mundo corporativo, até hoje o meu grande foco é dar cursos em organizações.
Mas o que começou a acontecer com pessoas que conviviam com a nossa família, e a gente já foi em cursos levando as meninas, e às vezes as pessoas viam a nossa interação, foi que muita gente começou espontaneamente: Raila, já que você é psicóloga, você não me atende? Eu falava: mas eu nem tenho consultório. Não, mas me atende. Você me atende na sua casa. O primeiro atendimento eu fiz na minha casa, porque eu não tinha consultório. E aí eu fui montar consultório, porque, especialmente por conta das meninas, da relação com as meninas, muitos pais começaram: eu quero que você me atenda. Tanto que agora, esse ano, eu fui reativar meu CRP, mas foi assim, aconteceu, não foi planejado, e acho que foi a partir disso, as pessoas vendo: nossa, eu quero fazer igual com os meus filhos, então você deve ter alguma coisa para ensinar. E eu tendo a achar que, acho que a gente, bom, posso estar muito enganado, mas a gente não sai pregando, vamos dizer assim, né? Eu posso estar muito enganado, pode ter muita gente chamando a gente de chato e eu nem saiba. Pode acontecer, na verdade, acho legal deixar isso em aberto, eu não tenho garantia, né? Mas eu acho que a gente é mais assim, naturalmente a gente atrai ao nosso meio, né? Pessoas que pensam parecidos, as escolas que a gente coloca as filhas, em geral, já tem uma pegada um pouco diferente de valores, né? E, então, eu acho mais raro a gente ter essa situação de... Eu acho que mais acontece as pessoas virem perguntar para a gente o que a gente está fazendo pelo próprio exemplo, né? E o exemplo contrário também acontece. Então, por exemplo, quando estou visitando meus pais, né, no interior de São Paulo, eu acho que às vezes acontece, que nem aconteceu da última vez, minha mãe fala assim, né, com o olho brilhando: nossa, que bonito isso que vocês fazem com elas, eu vi elas conversando. E no dia seguinte, eu vi ela me criticando também por uma coisa que, muita permissividade e tal. Então, né, eu acho que tanto inspira por um lado e por outro também pode ser fonte de crítica. Mas eu acho que o que mais ajuda é tentar se esforçar para ser um exemplo, sem expectativa de realmente disseminar aquilo ou não, e usar a nossa vida como um laboratório. Mais alguém? Aqui, ó. Bom dia, meu nome é Sara, eu sou psicóloga, eu não tenho filhos, mas estudo bastante e penso bastante junto com os pais, né, algumas situações. Vou dar uma mínima contribuição para a Carmen, né? Uma coisa que eu converso bastante com os pais eu falo: veja a visão que você tem dos seus pais hoje e imagina a sua filha quando adulta, como que ela vai olhar para essa situação. Então, às vezes, a gente se apega muito num julgamento, né, de uma criança, que eu acho que é, sim, muito importante, mas entender que a forma deles verem é muito diferente. Então, como você falou, para sair da festa, eu não tenho expectativa nenhuma que você saia dizendo: tá bom, papai, eu entendo que acabou. Mas, futuramente, a gente ressignifica tanta coisa, eu acho que isso dá um acalento, assim, de falar: bom, filha, eu fico preocupada, mas eu acho que você vai me entender um dia, né? E uma questão que, às vezes, eu fico assim, em saia justa, eu queria que vocês talvez contribuíssem um pouquinho com isso, são situações em que os pais estão com super pressa, ou, sei lá, você está numa reunião importante, ou você precisa voltar, você precisa sair, e a consequência da atitude da criança impacta na sua. Então, se você não levanta, você se atrasa para a escola, mas não é só isso. Eu me atraso para sair, e como agir nessa situação em que eu preciso, eu tenho horário, você também precisa levantar, não dá tempo de conversar, assim, como que, né, eu preciso sair para a escola por roupa, enfim, essas coisas que eu fico, que difícil mesmo, como que faz nessa situação? Bom, de novo, acho que não tem uma resposta única, né? De novo, eu vou falar a partir da minha própria experiência, e esse é o meu maior desafio, porque eu sou uma pessoa com agenda bastante... Sim, com bastante coisas que eu gosto de fazer, compromissos não só de trabalho, mas também de vida pessoal. E criança tem o tempo dela, né? Depois de ser pai, eu descobri que a minha agenda é um pouco diferente agora. O buffer, né? Como é que chama? Folga. A folga que eu preciso colocar na minha agenda é maior. Às vezes, uma coisa que eu demorava 15 minutos, demora 1 hora com criança, né? Então, acho que tudo depende do nível de estresse que eu estou naquela hora, a qualidade de presença que eu estou, a gravidade da questão e o tempo, né? Se é 1 minuto, se é 2, se é 3, né? Então, por exemplo, aconteceu essa semana os dois casos diferentes que eu vou citar agora. Então, a gente tinha um compromisso e minha filha falou: posso terminar um desenho? Eu falei: filha, a resposta mais simples que eu tenho para te dar é não, porque a gente precisa sair. Agora, se você falar que demora 30 segundos, eu digo que sim. Tá bom, é 30 segundos, papai. Chegou 30 segundos, ela tinha acabado aquilo, começado outro... Filha, eu fiz um combinado com você e agora eu realmente preciso sair. Eu estou percebendo que você não está conseguindo me entender. Eu pedi 3 vezes, então, assim, ou você põe o papel ali agora, ou eu, infelizmente, vou tirar da sua mão.
Né? Ah, não, tá bom. Aí ela mesma, mas eu ia tirar. Mas eu disse para ela, porque ela entendendo ou não, ela chorando ou não, estou dizendo que tem um horário aqui agora, por mais que você não consiga entender, o papai está te dizendo, então eu queria a sua colaboração, mas se você for capaz, eu vou tirar. Aí eu tiraria, mas nesse caso ela, tá bom, ela acabou tirando. Por sorte, o outro dia eu fui dar um workshop, acho que começava às 8h30 da manhã, tinha pessoas do mundo inteiro, super sério, não sei o quê, faltava 6 minutos para começar, já estava com a plataforma aberta, as pessoas estavam entrando já, e a minha filha veio, papai, ela veio de pijama, entrou na sala, papai, você pode contar uma história? Nossa, a minha reação naquela hora, assim, de nossa, seriedade, né, mundo corporativo, vai ter diretoria, não sei o quê. Minha primeira reação era, sai daqui, eu ia falar, não, sai daqui, não posso. Mas eu parei, por sorte, nesse dia eu estava com um grau de presença um pouco maior, não é sempre que isso acontece. Eu poderia ter falado, não, filha, agora, a gente tem um combinado também em casa, agora com essa pandemia, de cores, né, verde, amarelo e vermelho, a gravidade da... Então, amarelo, assim, você pode entrar, mas em silêncio. Né? Vermelho não entra de jeito nenhum, porque ou é um atendimento individual ou um coaching individual. Ou dando treinamento. O treinamento, às vezes, é amarelo, porque, enfim, tem uns combinados. Né? E esse eu não tinha falado para ela ainda, porque ela não tinha acordado. Aí, quando ela me perguntou... Eu respirei fundo, vi aquelas pessoas ali, já tinha quebrado o gelo com uma ou duas. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar, pode ser uma maneira de quebrar o gelo aqui. Eu falei, senta aqui, filha. Como faltava 6 minutos, eu falei, filha, eu tenho 4 minutos que eu consigo ler a historinha para você e posso apresentar você para os colegas. E foi super legal. Foi um risco que eu tomei, porque eu falei, caramba, será que eu posso fazer isso? Mas aí eu liguei a câmera e falei, pessoal, estou acabando de contar a historinha para minha filha aqui, daqui a pouco a gente começa, tá? Aí tinha um cara, vem cá, filho. Aí trouxe o filhinho dele para escutar a história também. Então, acabou sendo... positivo, mas eu tive o grau de presença naquele momento de tomar uma decisão e tive a sorte de ter sido um bom quebra-gelo. Mas, às vezes, eu ia falar, não, filha, agora a cor é vermelha, eu realmente preciso entrar. Por favor, fecha a porta. E eu voltaria no tema de rede de apoio. E entender que criança é assim, eles têm o tempo deles. E isso seria tão importante de ser respeitado, sabe? Da gente não acelerar as crianças. Então, a gente poder ir criando uns cúmplices que podem nos apoiar. E, no melhor dos mundos, que eu acho que é o que a gente já construiu hoje, por exemplo, quando a gente trabalha com o Sveni e com a Carol, quando acontece algo, a gente atrasa nas reuniões. E a gente fala isso para eles. Então, o emblemático foi um dia que a gente tinha uma reunião que era só entre nós, e a Sofia deixou um prato cair. Fazia muito tempo que não acontecia dessas cenas, né? Um prato de vidro. Com comida, lembra? Com feijão, e aquela bagunça. E a gente ia entrar para a reunião e não tinha ninguém em casa, nem para limpar, nem para ficar com elas. É assim, não dá, isso aconteceu e tudo bem, eu não preciso brigar com a criança, porque a criança faz isso. E a gente estava numa fase de já deixá-las ir para o prato de vidro, porque, enfim, ok, corremos esse risco e agora tem esse preço. Então, a gente mandou mensagem, olha, a gente precisa agora, a prioridade é cuidar disso aqui em casa, não dá para deixar caco de vidro. A gente entra daqui a pouquinho, mas a gente tem essa cumplicidade com eles, sabe? Então, quando a gente pode também ir tendo pessoas por perto que dão essa importância para a criança, ao invés de criança esse mal necessário, pega a criatura, já que é tão pequenininho, você consegue pegar e sair arrastando como se fosse sua bolsa, pega e sai levando. Eu iria para a rede de apoio. Como que a gente consegue criar um sistema que nos apoie? Então, a gente fez escolha de uma escola que tudo bem a gente chegar meia hora atrasado. Claro que elas ainda são pequenas, porque a gente chega. Porque, se a gente for acelerar, não quero levar para a escola desse jeito. Então, essa é uma escola que, se a gente chegar, em vez de 8, 8h30, 8h40, porque a gente respeitou o ritmo da criança, eles vão falar, legal, que bom que vocês fizeram isso, porque a escola é baseada em não violência. Então, eu acho que também depende de muita coisa, além de só a gente. Nossa, gente, se a gente pudesse, ficava aqui um tempão, né? Mas o tempo urge. Mas a Raile e o Rodrigo vão ficar por aí, né? Eles estão assistindo. Então, vocês vão poder aí encontrar com eles. Eu acho que é muito importante também, só dando aqui uma pequena contribuição, a gente entender que a exceção acontece. Então, por exemplo, um dia ou outro que a gente está muito apressado e a gente, de repente, não conseguir fazer, se na maioria das vezes eu faço, tudo bem, entende? Porque senão a gente fica numa construção de querer ser perfeito o tempo inteiro e isso não vai acontecer na nossa vida. Então, é meio que quanto das vezes eu estou conseguindo,
né, estar naquele estado de presença para minha filha, para um dia que eu não conseguir estar, tudo bem, ela vai olhar, minha filha às vezes fala para mim, ixi, mamãe hoje está tacada. Mas eu vejo que ela não leva para o pessoal, porque ela entende que eu não sou assim. Entende? Eu estou assim. E isso faz uma grande diferença, o ser assim e o estar assim. Tá? Então, acho que essa é a minha grande contribuição. Muito, muito, muito obrigada, Raila, Rodrigo, por essa contribuição. Eu sou apaixonada por CNV e eu acredito que ela tem muito a contribuir para este nosso trabalho com a educação parental. Tá? Então, só dando alguns avisos, a gente vai sair para um coffee agora. Voltamos 11 horas, é isso, né? 11 horas em ponto, para o pessoal que está assistindo aí de casa. Então, 11 horas em ponto. Quero dizer também, gente, vocês perceberam que nós estamos em pontualidade britânica aqui? Então, tentem também chegar, né? Porque é muito ruim para os palestrantes assim, a gente começar a palestrar sem ninguém aqui na sala. E você que está aí de casa também. E, enfim, muito obrigada, tá? E eu espero realmente poder que a gente possa estreitar aí os nossos laços, nossos relacionamentos, tá bom? Muito obrigado.